acompanhando através da internet, tá bom? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo hoje na palavra que eu quero compartilhar com vocês, que está em Hebreus capítulo de número 12. Você acredita no mundo espiritual? Amém? Você acredita que ele se move? Ele se move. Você acredita que existe expectativa no mundo espiritual? Existe expectativa no mundo espiritual também. E é muito interessante nós falarmos sobre isso em cima do livro de Hebreus, capítulo número 12. O livro de Hebreus, como eu não sei qual livro da Bíblia que não é fascinante, né? Mas existem os livros do Novo Testamento. Eu sou uma pessoa assim que vocês podem ver que eu prego muito de Novo Testamento, né? E vou no Antigo Testamento, mas para comprovar as verdades do Novo. Mas o Novo Testamento, eu vou dizer para vocês que, na minha opinião, é desafio pregar Novo Testamento. Pregar Antigo Testamento não é fácil também. Mas pregar o Novo Testamento, você tem que ter a base do Antigo. Mas o Novo Testamento, uma pessoa responsável na sua pregação, ele não vai pregar de qualquer jeito. E para não pregar de qualquer jeito, ele precisa estudar. Ele precisa conhecer Antigo e Novo Testamento. E aqui olhando Hebreus, é um livro escrito para os hebreus, e é um livro que tem muito significado e fala muito de Antigo Testamento. O capítulo 12, ele vem na sequência de um raciocínio. Só para refrescar a memória de vocês, para vocês entenderem o que é que Deus quer trazer para nós hoje. Hebreus 11, que é o que antecede aqui o capítulo 12, o escritor, ninguém sabe quem é o escritor. E muitos preferiram deixar assim. O que para mim não muda quem escreveu, porque a inspiração veio de quem? De Deus, ponto. Então, veio de Deus, eu recebo na minha vida, e nós vemos uma união das informações de Antigo com o Novo Testamento e no cotidiano da igreja. Só que é interessante que muitas pessoas, por causa da sua capacitação, acreditavam durante um tempo que haveria sido Paulo que teria escrito Hebreus, mas nada confirmado. Mas é interessante a conexão, a sabedoria que existe no escritor de Hebreus, juntando todas as informações de Antigo Testamento com a revelação no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo ele sabia fazer isso muito bem, por isso durante um tempo foi considerado que Paulo havia escrito essa carta aos hebreus. Mas é interessante que o escritor, sendo Paulo ou não, mas o escritor, ele segue um raciocínio no capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11, ele fala da história de homens que desfrutaram da sua fé. Hebreus capítulo 11 é o capítulo áureo, né, que marca a nossa vida quando nós falamos sobre fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. E ele continua dizendo: pela fé, os antigos alcançaram testemunhos por causa da fé que eles tiveram. E aí ele começa a contar as histórias de Abraão, de Isaac, Jacó, conta a história de Enoque, conta a história de Noé, e assim vai contando sucessivas histórias. E aí ele começa, como ele começa a perder a conta, vamos dizer assim, ele fala assim: nossa, eu passaria tanto tempo dizendo da história de Jefté, a história dos profetas, homens que foram cerrados ao meio, homens que não aceitaram a sua liberdade, antes preferiram entregar suas vidas por amor àquilo que eles estavam vivendo, não negaram. Pessoas que viviam por outro mundo, como Abraão, que esperava algo que os olhos dele não viram, a não ser pela fé. Abraão, ele é um homem que recebeu muitas promessas de Deus, mas ele não viu todas elas se cumprirem, ele acreditou. A única promessa, vamos dizer assim, rapidamente dizendo, a promessa que Deus prometeu para ele, e essa ele viu se cumprir e desfrutou dela, foi o Isaac. Ele já estava abençoado e Deus prosperou ele mais ainda, mas o maior milagre que ele precisava era o quê? Que ele esperava em Deus.
O Isaac. Só que agora ele viu os netos dele? Ele viu a posteridade dele? Não, só numa visão, né, que a gente vê que Deus falou com ele que a nação dele, que nasceria dele, seria escrava no Egito, mas Deus libertaria eles com forte mão, e isso se cumpriu em Êxodo. Mas Abraão, ele não viveu tudo isso, mas ele creu, ele tinha fé. Quando ele foi entregar Isaac também como sacrifício ao Senhor, ele tinha fé que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o Isaac. Por quê? Porque o Isaac era uma promessa de Deus. Então por que Deus ia pedir um sacrifício humano? A gente vai aprender um pouquinho mais no domingo sobre o caso de Abraão. Mas o escritor de Hebreus, ele trata esses assuntos falando de pessoas que geraram uma expectativa no céu. Pessoas que, através das promessas que receberam e do estilo de vida que eles estavam vivendo, eles trouxeram a atenção do céu para a vida deles. Então existia uma expectativa no céu. Nós vemos, por exemplo, quando Eliseu tem a cidade cercada e o seu moço sai de dentro da casa e vê o exército da Síria cercando toda a cidade, automaticamente ele volta dizendo para o profeta: olha, a cidade está cercada pelo exército inimigo. E o que nós vamos fazer? E no desespero, ele não sabia o que fazer, e o profeta pede a Deus que abra os olhos dele, para que ele veja que maiores são aqueles que estavam com eles ali. Existia uma multidão a qual ele não conseguia ver, mas existia uma multidão espiritual, existia o exército de Deus que acampava ao redor do profeta. Isso mostra para nós como existe expectativa e como existe um movimento espiritual em cima da palavra que Deus libera. Só que é interessante que o céu se move pela ordem de Deus. Nós nunca damos ordem a anjos. Se você pensa em dar ordem a anjos, você nunca vai conseguir dar ordem a anjo. Anjo, ele obedece você? Não. Anjo obedece quem? Deus. Então não adianta acender vela para o anjo, porque se o anjo está precisando de vela, irmão, esquece que não vai conseguir te ajudar, não. Ele está na escuridão, né? Então não vai dar certo esse negócio. Então o anjo, ele não se move pela nossa ordem, ele se move pela ordem de Deus. É Deus que dá a ordem e o céu se organiza para cumprir a palavra de Deus. Não existe uma palavra de Deus que é liberada e volta vazia. Ele mesmo disse isso em sua palavra. A palavra de Deus jamais volta para ele vazia. Então quando ele diz aconteça, nada vai impedir. Você viu como que isso traz um peso muito grande quando nós oramos e falamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Se Deus fala no céu, quem se opõe? E por que Deus muitas vezes fala na terra e a gente ainda quer se opor, né? Não quer obedecer. Então, se Deus mandou no céu, vai ser obedecido. Se Deus mandou na terra, vai acontecer o quê? Deve ser obedecido também. Está dando para entender? Mas existe esse mover todo espiritual. E o escritor de Hebreus, ele está trazendo esse raciocínio. Ele está olhando, Hebreus 11 está contando todas essas histórias de homens que moveram o mundo espiritual ao seu favor, e Deus revelou na vida deles quem ele era, sua fidelidade, seu poder, e assim continua. No capítulo 12, ele inicia da seguinte maneira. Por que eu entendo que é importante você conhecer isso que eu estou te dizendo do versículo que antecede? Para que você entenda que o escritor está dizendo que nós fazemos parte desse grupo também. Amém? Diga assim comigo: Hebreus 11 é a galeria de heróis da fé. Ponto. Só que agora o escritor vai dizer nós também. Quando eu digo nós também, eu estou me igualando a quem? A algo. Eu estou igualando a alguém ou a alguma situação. Então, quando nós começarmos a ler aqui, você vai perceber que o escritor está dizendo nós também. Ele está nos colocando em pé de igualdade aos heróis da fé. Quem está entendendo? Amém? E ele inicia da seguinte maneira: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta.
olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Amém? Vamos refletir um pouquinho nesses primeiros versículos. Primeiro, como eu estava dizendo, portanto, também nós estamos sendo comparados pelo escritor a Hebreus 11, na galeria de heróis da fé, as experiências que eles tiveram. Então nós temos eles como referenciais de pessoas que viveram o seu momento com Deus, marcaram a sua geração, e agora o escritor nos faz entender que chegou a nossa hora, que também devemos marcar a nossa geração. Chegou a hora aonde Deus vai agir na sua e na minha vida para revelar a esta geração quem Ele é. Amém? Deus não precisaria de nós, mas Ele decidiu te usar para revelar quem Ele é. Amém? Todos esses homens da galeria de heróis da fé de Hebreus 11, nós vemos que foram homens que falharam, homens e mulheres que falharam também, como nós falhamos, e eles não viveram o que viveram porque eles eram melhores. Eles viveram o fruto da sua fé, da credibilidade que eles colocaram na pessoa de Deus. Deus mudou? Não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Ele não há mudança. Então este mesmo Deus que se revela através de Elias, se revela através de Abraão e de tantos outros, agora Deus resolveu se revelar através do Adilson, através da Neucia, através da Kátia, através de cada um de nós, Ele se revelar na nossa história. Por isso que Paulo também nos diz que nós somos carta de Cristo. Você é uma carta viva. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é uma carta viva. Agora pergunta assim para ela, até você que está em casa. O que Deus tem escrito na sua vida? A partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, é isso que acontece. Agora, antigamente eu escrevia do meu jeito. Agora eu não escrevo mais. Agora é Deus que escreve através da minha vida. Eu sou uma página da história de Deus, da manifestação de Deus através da minha vida. E Deus também quer fazer isso com a vida de todos nós. Amém? Só que isso gera o quê? Expectativa. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que significa isso? Nuvem, uma galera, multidão de pessoas. Existe expectativa a nosso respeito. Existe expectativa ao seu respeito na manifestação dos filhos de Deus. Existe expectativa em nossas vidas quando nós dizemos vamos fazer uma coisa. Você já gerou expectativa em alguém? Quem já gerou expectativa em alguém aí? Como que a gente gera expectativa na pessoa? Por exemplo, amanhã eu vou te dar aquele presente. Amanhã eu quero falar com você. A pessoa liga para você e fala assim, ó, amanhã eu vou na sua casa falar com você. Você perguntou, posso vir na minha casa falar o quê? Eu vou, eu quero ir lá. Aí você fica pensando, o que será que o apóstolo quer vir falar comigo aqui? Né? Gera uma expectativa, o que será que está acontecendo? Quando você vai fazer uma viagem, gera uma expectativa. E é interessante que sempre que nós lançamos uma palavra, nós geramos uma expectativa também. Geramos uma expectativa no nosso coração, mas geramos também uma expectativa no coração de pessoas. Só que mais do que isso, Deus, Ele é o único que conhece ontem, hoje e amanhã. O amanhã é como hoje para Deus, não há novidade. Mas anjos, demônios, outros seres, eles não sabem, eles são limitados. Então, quando lança-se uma palavra, nós lançamos uma palavra, gera uma expectativa. Amém? Só que existe forças opostas nessa expectativa. Uma expectativa de frustrar você
naquilo que você vai fazer e uma expectativa de que você vai vencer e vai cumprir aquilo que você falou. Jesus mesmo, em uma das ministrações que nós já gravamos, ele disse que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Sim, sim, não, não é vou fazer, eu vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Você honrar as suas palavras, você honrar aquilo que você disse que iria fazer sem precisar de juramento algum. Você mesmo é a âncora das suas palavras. Você não precisa jurar por Deus, você não precisa jurar pela mãe, você não precisa jurar pelo céu, nem pela terra, por ninguém. A sua palavra sim, sim, não, não. Quando você liberou essa palavra sim ou não, você gera essa expectativa. Todo um reino espiritual se movimenta. Lembrando, eu gosto dessas histórias porque nos faz afirmar que realmente existe esse movimento do mundo espiritual. Quando o Daniel ele se coloca em jejum, ele começa a gerar expectativa no mundo espiritual. Amém? Começa batalhas no mundo espiritual, tanto quando aquele ser o mensageiro, o anjo de Deus vem trazer a mensagem para ele. Anjo é mensagem, tradução é mensageiro. O mensageiro de Deus vem trazer a palavra e fala assim: Daniel, homem muito amado no céu. Ou seja, o céu falava dele, o céu fala a seu respeito. Está dando para entender? Então imagine a cena, que quando você vai fazer alguma coisa aqui na terra, existem anjos olhando, existem multidões de seres espirituais olhando. E aí, o que vai dar esse negócio que a pessoa disse que ia fazer? E é interessante que quando ele chega, o anjo chega para falar com Daniel, ele diz o quê? Desde que você começou a orar, o céu se moveu. Só que eu saí de lá já faz tempo, com a sua resposta. Mas no meio do caminho eu encontrei uma oposição. E era tão forte a oposição que teve que vir outro. Veio um arcanjo para me ajudar. Porque senão eu não conseguiria trazer a mensagem para você. Mas agora eu estou trazendo a mensagem para você porque eu venci. Veio mais uma galera, uma junta de anjos aí, a gente derrubou essa potestade e eu trouxe a mensagem para você. Mas em saindo aqui eu já estou voltando para a batalha. Ou seja, o mundo espiritual está sempre em movimento. Você dorme, ele está em movimento. Existe toda uma ordem, existe toda uma expectativa, existem palavras que foram liberadas, existem orações. Então imagine aquele converser no mundo espiritual, muitas coisas acontecendo e você gerando tudo isso através das suas palavras. Quem está entendendo? Suas palavras, nossas palavras, os nossos posicionamentos diante das nossas palavras, aquilo que nós falamos. Então, quando você abre a sua boca para amaldiçoar, você está abrindo uma porta. Amém? Quando você abre a sua boca para abençoar, você também está abrindo uma porta. E você está dando legalidades com o seu posicionamento diante de várias situações. Você abre portas. O nosso pecado abre portas. Que são chamadas de legalidades, acessos. Então, nós precisamos fechar essas coisas. E como que a gente fecha? Fechando a boca, ou quando abrir a boca, abrir para falar coisa boa. E mudando a atitude e colocando atitudes boas, que abram portas de bênção para a nossa vida. Amém? Quem está entendendo? Porque tem coisas que não são pecados, mas são coisas que embaraçam os nossos pés. Amém? Que a gente vai pensando que só o pecado atrapalha a gente. Pecado atrapalha. Sim, atrapalha. Mas existem coisas que nos embaraçam os pés. Não são coisas que quebram os pés ou que nos matam. São coisas que embaraçam os nossos pés. Que nos atrapalham na caminhada e no crescimento para o reino de Deus. A gente percebe que a administração, e eu vou falar, eu estou pregando para mim. Às vezes a gente se enrola no nosso tempo. A gente se enrola nas coisas que nós colocamos como prioridade. As coisas que são importantes para nós. Já percebeu como se você deixar, muitas vezes as pessoas fazem a sua agenda? Já viu? Acontece isso com você? Se você deixar, às vezes o filho faz a sua agenda,
Às vezes, se você deixar, a esposa faz sua agenda, o esposo faz sua agenda, o banco faz sua agenda, a escola faz sua agenda, o mundo faz sua agenda e você mesmo não faz sua agenda. Quem está entendendo? Coisas que embaraçam os nossos pés. Coisas que nós deveríamos estar mais focados, mais dedicados ao estudo, momentos da vida. Se embaraçar. Uma pessoa que está com os pés embaraçados, se ela está com os pés embaraçados nos seus sentimentos, se ela está embaraçada no seu tempo, se ela está embaraçada na sua administração, é uma pessoa que vai se enrolar toda. Eu tenho uma bolsa que eu tenho raiva dela, mas por outro lado eu gosto dela, que ela é pequenininha. Mas eu sempre falo assim, eu vou arrumar ela, porque ela tem uma cordinha, e quando eu coloco ela nas costas, vai de boa, mas ela tem uma parte da cordinha que ela sempre fica um pouquinho mais frouxa. E o pior é que aquela bendita bolsa, quando eu tiro das costas e abaixo assim, ela vai enroscar em algum lugar. Sempre enrosca. Sabe quando você pega, quem já empinou pipa? Já empinou pipa aí? Já também, Diana? Já. Aí você começa a puxar assim, em vez de enrolar, quando você vai ver, tá aquele monte de linha assim. Aí quando você vai puxar, começa a virar aquele bolo. É ruim, não é ruim? Quando você pega aquele negócio, enrolou, só que enrolou errado, mal. Acontece isso daí, eu acho que todo pastor passa por isso. É na igreja. Aqueles cabos grandes, né, André? Aí fica lá aqueles cabos, aí quando você vai tirar, tá tudo embolado assim. Você fala, meu Deus do céu. Às vezes você vê essas coisas que embolam o meio de campo, enrola, que a gente não consegue dar um passo à frente. Às vezes na nossa vida, a administração da nossa vida, mesmo que não seja o pecado, os nossos afazeres, nos faz perder tanto tempo com coisa desnecessária que só embolam os nossos pés e não conseguimos dar um passo à frente. A nossa vida passa dia, passa semana, passa mês e não muda. Por quê? Embaraçamos os nossos pés com coisas desnecessárias. Sabe? Quantas vezes você vai no mercado, por exemplo? Eu descobri que fazer uma compra grande no mês não compensa. Não compensa. Você come ela numa semana. Não é? Você faz aquela compra, ainda mais se você vai com fome no mercado. Aí piora. Que tudo é bom. Né? Até gengibre é bom. Gengibre é ruim, queima até a alma. Só o bispo Alan que gosta de chá de gengibre. Então tem coisas que se você vai no mercado com fome, você compra muito mais. Você fez a compra para o mês uma vez só, que você comprou bastante, você gastou maior grana. Uma semana você acabou com ela. Mas se você pegar e comprar para a semana, você vai ver que você acaba economizando. Só que se você não tomar cuidado, você vai todos os dias no mercado. Não é verdade? Quem tem mercado perto de casa, então, é pior ainda, porque ele fica aparecendo sua prateleira. Você vai lá e compra 2 sacolinhas, está resolvido. Só que quando você chegou, você lembrou, puxa vida, pode ser que no mesmo dia você volte para comprar uma coisinha só. Aí no outro você vai de novo. Quando você vai ver, você foi a semana inteira no mercado desnecessário por falta de administração. Sim ou não? E assim são várias coisas na nossa vida. Vamos deixando pedacinho para resolver uma coisa aqui, resolvendo outra ali. E quando vai ver, nós temos 10 coisas não resolvidas. Sim ou não? Eu vou pintar a porta, vou pintar a janela e vou colocar o piso. Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra, outro dia eu faço outra. Qual das 3 você terminou? Nenhuma. E quando você voltar, você tem que fazer. Você nunca acaba. E se você fizesse? Em um dia você faz uma coisa, outro dia você faz outra, ou você faz em 3 dias, você faz uma coisa só, depois de 3 dias você faz outra coisa e você finaliza ela. Não seria melhor? Você vê, eu estou dizendo coisas assim que vai embaraçando os nossos pés e você pode aplicar em várias áreas da sua vida. Amém? Então tem coisas que não são pecaminosas, mas são coisas que embaraçam os nossos pés. E uma delas é a administração da nossa vida. Embaraça muito os nossos pés. Coisas que nós começamos e não terminamos. Já abriu um livro e não terminou ele? E aí no meio do caminho você largou ele e abriu outro? Se embaraçou.
perdeu metade do livro, que você não vai lembrar mais, você vai ter que voltar a ler, não foi edificado, parou por aí. Você vê como tem coisas que vão embaraçando a nossa vida, nos afazeres do nosso dia a dia. Aqui o escritor está nos ensinando aqui, ó, desembaraçando-nos de tudo o que nos atrapalha. Você precisa parar, eu também, nós precisamos parar e fazer um mapa da nossa vida e ver o que é que está me atrapalhando. Por que eu não estou saindo do lugar? Por que eu não consigo dar um passo à frente? Por que minha vida não evolui? Tem coisas que você está embaraçando os seus pés. Amém? Quem está entendendo? Segunda coisa, que ele também, além das coisas que nos embaraçam os pés e nos impede de correr, de chegar rápido, imagine só a cena para você entender, imagine um corredor de maratona com os cadastros amarrados um no outro tentando correr. O pé dele está embaraçado ou não está? Ele vai cair. A gente está na mesma coisa. Pior, agora é quando ele diz assim, e do pecado que nos envolve. É interessante que coisas nos embaraçam e o pecado que acaba tomando a nossa vida, porque primeiro as coisas embaraçam, a gente enfraquece, depois a gente cai no pecado. Quem está entendendo? Por quê? Porque a gente não consegue evoluir numa caminhada. Automaticamente você vai perder o foco, você vai procurar outra coisa, e a gente é tendencioso a procurar o quê? O que não presta. Aí quando vai ver, a gente está com os pés embaraçados e caído no pecado. É isso que o escritor está dizendo aqui para nós. Mas se nós deixarmos as coisas que nos atrapalham e deixar o nosso envolvimento com o pecado que está à nossa volta, gente, pecado é simples. São coisas que você pensa que é forte e você é fraco. Você sabe o que é pecado? Sabe, não sabe? A gente sabe. Então, se a gente já sabe o que é pecado, então nós devemos fazer o quê? Fugir da aparência do mal. Não adianta ficar brincando. Não adianta ficar brincando com o pecado, porque a gente cai. Quem está entendendo? E ele continua dizendo, e corramos, não de qualquer jeito, é correr com perseverança a corrida que nos está proposta. O grande problema, às vezes as pessoas querem correr muito espaço em curto tempo. Sabe aquele negócio, a pessoa nunca corre. E ela vai lá e compra um tênis de R$1.000 e acha que virou corredor. Aí a pessoa vai fazer aquela volta no Lago dos Patos e vai dar 20 voltas lá. Cada volta é 520 metros, mais ou menos. 600 metros. Aí a pessoa quer correr ali 6.000. Ah, vamos correr, porque comprou um tênis. Só que ele não consegue passar da primeira. E ele foi tão desesperado que ele não consegue fazer a segunda ou a terceira. Na nossa caminhada cristã, dos nossos envolvimentos com as responsabilidades, na carreira que nos está proposta, nós precisamos ser perseverantes. Não é aquele que corre rápido, é aquele que chega até o final, sem parar. Você não pode ter uma vida, esse é o grande problema. Você pode ver que quando nós temos uma vida assim, nós não prosperamos, nós não chegamos a lugar algum. Pessoas que oscilam, pessoas de pico. Você conhece alguma pessoa que é de pico? Você vê a pessoa chega aqui, ela abre as portas tudo sozinha e fala para o presbítero, pode deixar que eu tomo conta de tudo. Após, se eu quiser que pregue, eu prego. Se eu quiser que toque, eu toco. Se eu quiser que eu limpe, eu limpo. Eu faço tudo que precisar aqui, hoje. Amanhã você encontra a pessoa, ela está assim, nossa, não vou abrir nem a porta. Não sei nem se eu tenho chamado. Ah, hoje eu não estou legal. No outro dia, não, Deus é comigo. Oscila. A Bíblia diz que pessoas assim são pessoas semelhantes à onda do mar, não tem constância. Não pense tal pessoa que receberá de Deus alguma coisa. Por quê? Quando ela está lá, ela gera aquela expectativa, agora vai. Não vai. No meio do caminho, você sabe que ela vai parar. Ela não tem constância. Só que isso gera expectativas. Gera expectativa no coração da família, gera expectativa no coração de um líder, gera expectativa no trabalho, gera expectativa no estudo. Tudo gera expectativa. Você está entendendo? E às vezes as expectativas são
frustradas. Por quê? Porque ao invés de sermos constantes, vivemos de pico, oscilamos demais. Não podemos oscilar na nossa vida. Precisamos seguir em frente para a carreira que nos está proposta. Deus te chamou para servir a Ele, nem que você vá devagarzinho, mas vai na constância. Daqui a pouco você vai pegar gás, daqui a pouco você vai pegar resistência e você vai conseguir fazer mais coisas. Tem gente que quer fazer tanta coisa que não consegue fazer uma. Já conheceu o sonhador? Que fica, isso, aquilo, aquilo outro. Mas o que você está fazendo? Nada, só sonha. Só projeta. Mas não age em cima do seu projeto. Você precisa agir em cima daquele projeto que você fez. E com constância. Você precisa cuidar. Você precisa cuidar do seu projeto. Você precisa cuidar do seu sonho. Você precisa cuidar da sua carreira. Você precisa cuidar da caminhada que você tem. A coisa mais gostosa é quando você pega uma pessoa e ela sabe o que ela quer, ela sabe onde quer chegar, ela nunca vai, nem muito nem pouco, ela vai na medida dela sempre. É pessoa confiável. Quem está entendendo? Que você sabe que ela é aquilo. Ela não vai a mais, nem vai a menos, mas você vê que a cada dia ela vai mais um pouquinho. Ela vai mais um pouquinho, mas ela não para. Você e eu, todos nós, precisamos tomar a decisão de seguir em frente sem voltar jamais. Eliseu é um dos homens que nós vamos tratar da vida dele, dos 20 homens. Por que Eliseu queimou os bois e queimou a carroça? Porque ele disse o seguinte: eu não vou voltar mais para trabalhar com isso. Não, mas e se acontecer do profeta morrer, não dá certo esse chamado que o profeta fez? Eu falei assim, não importa, eu tenho certeza do meu chamado. Se o profeta morrer, a gente ressuscita ele. Eu não sei, mas e se você precisar, Deus vai se virar com esse negócio. Eu não vou correr atrás de boi de novo. Eu não vou pegar a carroça, eu vou queimar a carroça, vou queimar os bois. Eu não preciso, eu não vou viver mais disso. Acabou, eu não vou voltar mais. Ele acabou com a oportunidade de retorno. Então ele não tinha mais volta. Enquanto você tem na sua cabeça a oportunidade de voltar, é porque você não alcançou ainda um nível mais profundo com Deus. Lembra de Ezequiel 47? Quem lembra dessa passagem de Ezequiel 47? O profeta teve uma visão que saía as águas do limiar do templo, e chegou um homem com um cordel de medir e disse, vem. Ele mediu 1000. E ele começou a caminhar e ele viu que as águas davam onde? Nos artérios dele. O homem mediu mais 1000. Ele viu que as águas davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e viu que as águas davam pelo lombo. Mediu mais 1000, já não dava mais para medir. Por quê? Porque agora só atravessando a nado. Lembra, Xandro, do tio? Eu e meu primo, nós éramos pequenos. E aí nós fomos numa chácara uma vez da sua tia, né, Xandro? Você lembra dessa? E aí eu fui. E meus primos sabiam nadar. Meu tio sempre colocou isso para aprender a nadar. Eu não sabia. E aí o tio perguntou, sabe nadar? Eu falei, lógico que sei. Então pula. Quando eu pulei, comecei a me afogar. Aí o tio falou, fica de pé. Eu fiquei de pé. E eu estava me afogando no raso. Aí você fala assim, fica de pé, você está achando que está no profundo, você está molhando os seus pés. Você ainda tem controle. O lugar que você vai a nado, é que você tem que ser bom nadador, irmão. Esse dia eu estava vendo num programa, na Discovery, e o pessoal estava pescando em alto mar, pescando caranguejo. O que eu quero saber de caranguejo, rapaz? Aquelas ondas que o barco fazia assim, ó. Foi para pegar caranguejo. Você está doido, não vou. Você não tem segurança nenhuma ali, meu amigo. Você está maluco? Então, existem níveis num oceano, você não tem controle de nada. Andar com Deus, a confiança é quando chega um momento em que você não tem mais segurança humana. Você não tem mais coisas que você pode dizer assim, olha, esse aqui é a minha firmeza, isso aqui eu tenho controle. Todas as vezes que você tiver controle nas suas mãos, ainda não está tudo na mão de Deus. Você ainda tem controle de alguma coisa na sua vida?
Se você tem controle de alguma coisa, ainda não entregou totalmente o leme na mão de Deus, é o leme que fala, né? Entregou a direção na mão de Deus, Ele que tem que controlar. Isso é um nível. A gente começa devagarzinho, mas vê que o profeta foi chamado a avançar de 1000 em 1000, é de pouquinho em pouquinho, mas sem desistência, até chegar uma hora que você não tem mais controle de nada, e é Deus totalmente no controle. Essa é a carreira que nos está proposta. Apóstolo, mas como que a gente consegue viver isso daí? Mantendo o foco. Quando eu leio isso aqui no versículo 2, eu lembro de Pedro. Olha só o que diz: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Cristo. Pedro, nós sabemos que ele está andando sobre as águas. Jesus falou: pode vir até a mim, pode descer do barco. Ele desceu e ele caminhou sobre as águas. Quando ele olhou a situação que ele estava vivendo, ele falou: é milagre demais para mim estar vivendo. E ele perdeu o foco de Jesus e começou a afundar. Isso daí é básico, a gente já sabe disso. Mas às vezes nós estamos nos perdendo na vida porque perdemos o foco de Cristo. E às vezes nós estamos entristecendo pelas lutas, pelas dificuldades, porque perdemos o foco de Cristo. Hoje eu estava comentando um pouquinho antes do culto, estava comentando com o Gesiel, estava comentando com o presbítero Alex, estava conversando rapidamente, estava falando para eles: se uma coisa a gente precisa aprender na vida, a servir a Deus, é servir a Deus e Ele como foco. Se você foca pessoas para servir a Deus, você cai. Como assim, apóstolo? Eu não estou dizendo que tem como servir a Deus sem servir pessoas. Eu só estou dizendo o seguinte, que você pode se doar pelas pessoas. Você pode ser o melhor líder do mundo. Isso não vai impedir que as pessoas te abandonem. Sabia disso? Eu já me dediquei, muitas vezes, a pessoas que depois que não estão mais na igreja, dizem assim: o senhor nunca me apoiou. Aí você fala assim: como assim? Nunca apoiei? O senhor nunca apoiou. Como que eu nunca apoiei? Sabe aquele negócio? Não é só a minha vida. Às vezes é dentro de casa. Às vezes é no trabalho. Às vezes as pessoas, se você faz esperando, tem expectativa nas pessoas, você pode se frustrar. Sim ou não? Por isso que a gente tem que olhar sempre para Cristo. Olha para Cristo. Nós temos pessoas como referenciais? Temos pessoas como referenciais para nós. Ok, não é problema. Mas a Bíblia nos diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte. Ó, se aquela pessoa ali parou, desviou, eu também desvio. Peraí, você está servindo a quem? Aqui o escritor está dizendo, olhando fixamente. O que é olhar fixamente? Hoje acidente acontece muito de carro, porque o pessoal está olhando fixamente aonde? No celular. Sim ou não? E parece que não, é rapidinho, mas um rapidinho acontece milhares de coisas. Tirou os olhos, a mesma coisa andando com Cristo. Se você tirou os olhos dele, muita coisa pode acontecer. Você pode ser até mesmo baqueado no meio do caminho a ponto de quase desistir, se Deus não tiver misericórdia de estender a mão para você. Por quê? Você perdeu o foco de Cristo, começou a olhar para pessoas e começou a comparar você com outras pessoas, a comparar outras pessoas com você, e você começa a entrar naquela paranoia, naquela doideira, dizendo, não, eu sou pior ou eu sou melhor. Aí você erra dos dois jeitos, porque ninguém é melhor do que ninguém, nem é pior do que ninguém. Olha, não tem que olhar dessa maneira. A gente começa a entrar nessa doideira de se comparar, e começa a dizer, não, mas eu me dediquei, eu fiz, a pessoa não reconheceu. Olha, eu me dediquei àquela pessoa que estava acabada e destruída, agora que ela está de pé, deu as costas para mim. Olha, e meu Deus do céu, e começa a ficar naquela frustração, talvez você entre até em depressão. Por quê? Você está colocando expectativa no homem. Suas expectativas têm que estar em quem? Em Deus. Ele diz, ó, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus. Mas com que olhar nós devemos olhar para ele? O qual, por causa da alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. O que ele está dizendo? Qual é o maior exemplo que você tem para seguir? Jesus. Olha para ele. Você e eu precisamos olhar para Jesus. Nós podemos ter pessoas para serem referenciais, nós podemos ter pessoas que nós vamos andar junto com elas, elas são boas pessoas para nos influenciar, mas o nosso maior referencial é a pessoa de Cristo, de nós andarmos e falarmos: Senhor, Tu és o meu exemplo. Jesus desistiu? Não. Então nós vamos olhar para Ele e não vamos desistir. Vamos olhar para Ele e ver o foco. Jesus estava focado em quem? Para fazer a obra dele? Em Deus. Jesus estava focado no Pai. Quando Estevão foi apedrejado, ia morrer, aonde que ele estava focado? Na onde? Na pedra. Nos caras que estavam dando tijolada nele. No Saulo? Não. Aonde que ele estava de olho? No céu. E para ele o céu estava aberto. Ele não perdeu a direção. Ele continuou olhando. Só quem olha para o céu não perde direção. Só para quem olha para Deus, quem olha para Cristo, quem olha para quem é referencial. E Jesus é o referencial de uma pessoa que permaneceu firme, focado naquilo que ia fazer. Nada embaraçou os pés de Jesus, nada tirou ele do foco da cruz, nada tirou ele, nem mesmo a promoção. Queriam promover ele, ele falou: não, eu vou ter que ir para a cruz, para que eu vou querer promoção? Eu sei que eu fui chamado para a cruz, eu sei do meu chamado, nada vai embaraçar os meus pés. Não, mas os gregos querem te ver, eu não quero ver grego, eu quero ir para a cruz. Mas por que você quer ir para a cruz? Porque a cruz é o propósito que o Pai entregou nas minhas mãos. E eu quero ser exemplo para todos vocês. Tudo aquilo que Jesus ensinou para a gente ser, ele foi o próprio referencial. Ele mesmo disse que o julgamento dele não era baseado nele, o julgamento dele era baseado em quem? No Pai. Quando ele, tremendo as coisas que a gente ministrou nesse capítulo 5 de Mateus, só. Quando ele pega e diz assim, que nós devemos fazer tudo aquilo que o capítulo 5 de Mateus diz que nós temos que ser, de amar o próximo, de amar os nossos inimigos, para que as pessoas reconheçam Deus na gente. Não, não é. É. Porque Jesus disse, porque assim como o Pai faz o sol brilhar sobre justos e injustos, assim também sobre vocês. Vocês têm que fazer da mesma maneira. Vocês têm que imitar o Pai. Paulo nos ensina isso. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Por que você vai fazer uma coisa? Porque eu quero imitar Deus. Por que você vai perdoar? Porque eu quero imitar Deus. Já parou para pensar nisso? Quer ser imitador de Deus? Ser depois de imitadores de Deus. Imitar o Pai. Já teve momento? Homem também já teve esses momentos. De queria ser... Tinha alguém que era um referencial, um ícone para você? Que você falou assim, olha, essa pessoa me influencia. Ou até mesmo um super-herói. Né? Um super-herói que te influencia. Queria ser Homem-Aranha, Fabinho. Batman. Quem você queria ser? A menina queria ser a Barbie? Eu não sei. Né? Quem queria ser o quê? Essa madrugada eu estava escrevendo e ouvi aquele louvor antigo. Até mandei para uns amigos que cantavam, a gente cantava juntos. Eles cantavam e eu chorava, né? Porque eu não sei cantar. Tem voz para isso, eles cantam, adoram no dom que Deus deu e eu choro, só eu prego. Aquele louvor que és o meu herói. Jesus é o herói. Ele amou de uma tal maneira, ele se entregou de uma tal maneira, que ele é um referencial. Ele é um herói. Esse louvor é lindo. Fala de uma criança que aprendeu a venerar esse herói. A gente conseguia olhar esse Cristo como um herói e dizer assim, eu vou agradar o coração do Pai.
eu não perdi o foco da minha cruz. Eu não perdi o foco da minha caminhada. Eu não perdi o foco do meu chamado, da minha razão de existência. Nada vai me tirar do foco, que é servir a Deus, fazer a vontade daquele que me chamou. Paulo, ele, como um atleta cristão, ele chega a dizer, se não me engano, no livro de Coríntios, ele fala que ele é o atleta cristão. Ele não combate dando soco no ar. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele esmurra a carne dele para que ele atinja o propósito de Deus. Você imaginou você, irmão, focado no que Deus te chamou? Já pensou? Você alinhado, sempre, todos os dias, a cada dia crescendo mais um pouco, naquilo que Deus te chamou, você vai ver que você vai ficar menos frustrado, você vai se sentir mais feliz, você vai ver a razão, o propósito da sua existência. Você vai desembaraçar os seus pés, não vai perder o foco, porque não tem coisa mais linda do que ver uma pessoa fazendo aquilo que ela tem excelência em fazer no seu chamado por Deus. Sim ou não? Quando você vê aquelas pessoas no nado sincronizado, quando você vê o Cristiano Ronaldo jogando bola, são coisas tolas. É futebol arte, não é? O pessoal fala. Esse cara parece malabarismo, né? Tem muito treino, tem muita dedicação, sim, mas é coisa bonita de se ver, não é? Às vezes eu mesmo não acompanho jogo nenhum, não sei de ninguém é quem. Mas quando você ouve o nome de uma pessoa famosa, você vai assistir por quê? A partida vai ser boa, o time é famoso, né? Vou chutar aqui, tipo Paris Saint-Germain, esses negócios, os caras são bons, top e tal, não sei o quê. Você sabe que vai ser aquele futebol, é Messi, é coisa top. Você vai assistir porque você vai ver coisa boa, bons referenciais. A gente precisa trazer essas coisas, lógico que estou falando de coisas humanas simples, mas precisamos trazer essas coisas para a nossa vida. Quem é o referencial daquilo que você quer ser? A Bíblia nos ensina que Cristo é o maior referencial. Apóstolo, mas se eu olhar para Cristo, eu vou ter força para vencer as pessoas que abandonam, as pessoas que falam mal? Vai. Você não vai eu não vou me frustrar? Você não vai se frustrar. Por quê? Porque Cristo não passou por tudo isso? Passou. Mas ele venceu ou não venceu? Venceu. Se você estiver olhando para ele, você vai vencer também. Nada vai te parar. Por quê? Ele é o teu referencial. Ele não parou, por que você vai parar? Você não está olhando para ele? Ele desistiu diante da cruz? Não. Ele desistiu quando as pessoas abandonaram ele? Não. Jesus sempre diz para os seus discípulos, olha para mim, olha aqui. Eu falo para vocês. Eu procuro ensinar para todas as pessoas que estão aqui na Igreja Apostólica Efrata como líder. Você como líder influencia quem você lidera. E se você não influenciar muito mais do que ser influenciado na sua liderança, tem coisa errada. Se o seu liderado te ensina o que é ser, tem coisa errada. Sim ou não? A pessoa, Fabio, eu não entendo nada de comida. Eu chegar para você e falar assim, eu vou te ensinar como é que é. Olha, você fala assim, você me ensina a palavra, mas comida você aceita para comer. Não é? Errado? Um liderado, não com arrogância é isso, mas o líder é referencial para o liderado, sim ou não? Olhando para Cristo, nós aprendemos com ele. Quando Jesus ele vai lá e se afasta dos discípulos dele para chorar e para aclamar ao Pai, por que ele faz isso? Porque ele não quer dar uma imagem para os discípulos de tipo, nossa, se Jesus chorou lá, imagine eu se eu vou aguentar esse negócio aqui, não vou aguentar. Jesus falou assim, deixa eu lá. Não sei como que depois, não sabe biblicamente, como foi que eles viram e escreveram, né? Essa parte, mas naquele momento, eu acho que eles não escreveram naquela hora, eles não estavam com uma cadernetinha, nossa, Jesus foi lá e chorou e tudo mais. Primeiro que Lucas nem lá estava, né? Lucas não é apóstolo, né? Ele andou com os apóstolos, então ele escreveu o que contaram para ele. Então a história foi escrita depois, mas se naquele momento, antes de Jesus ressuscitar, eles vissem Jesus lá orando, clamando ao Pai, e falaram assim, não, se ele que é filho de Deus não está aguentando, eu não vou aguentar não.
Então Jesus, sabendo disso, ele queria ser referencial. Depois ele ensina para você e para mim, faz que nem eu. Ninguém vai estar com você, mas Deus vai estar. Vai lá e chora aos pés da cruz. Vai lá e chora aos pés de Deus, porque ele vai enviar anjo para te consolar. Ele vai te fortalecer. Você não vai desistir, mas não olhe para as pessoas. Como Jesus? Filho, olha para mim. Você viu que eu fui lá e voltei quando eu chamei Pedro, que disse que ia dar a vida por mim? O que ele estava fazendo no momento da minha agonia? Dormindo. Quando eu fui para a cruz, as pessoas que eu curei me tiraram da cruz? Não. Muitos disseram, crucificam. Como é que você quer ter outro referencial, filho? Eu sou referencial para você. Sério? Tira o olho das pessoas. Olhe para mim. Olhe para mim. Diga para a pessoa assim, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não estou dizendo que não existe a questão do discipulado. Paulo mesmo ensinou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Mas, embora tenhamos homens e mulheres como referenciais, nós precisamos olhar para Cristo. Porque se o homem cair, a gente continua de pé. Quem está entendendo? Quem é o teu referencial? Quem você precisa disso, gente? Revela aí para mim, quem tem algum referencial aí? Levanta a mão aí. Tem alguém que tem referencial? De um homem, de uma mulher de Deus? Que te influencia assim, ó. Eu queria ser parecidinho assim, ó. Irmão. Eu não sei se na nossa adolescência que tem esses negócios, não tem? Sim ou não, gente? Quem é adolescente é quem já foi adolescente? Nunca teve uma pessoa que te influenciou de alguma maneira? Sempre tem alguém que olha e você fala assim, por mais que você diga assim, não vou ser igual aquela pessoa, mas tem alguma coisa naquela pessoa ali que mexe com você. Mexe no sentido tipo assim, puxa, aquela pessoa ali estuda muito, aquela pessoa escreve bonito. Eu tinha um colega quando eu já fiz caligrafia. Hoje minha letra eu sei que ela não é feia. Mas minha letra já foi feia, pergunta pra minha mãe para você ver. Mas eu tinha um amigo que ele escrevia, era da hora, ficava bonito. E eu falei, eu vou aprender a escrever, ficar bonito. Mas o cara não era o referencial em outras coisas, mas de escrever era legal. E fui influenciado. Coisas pequenas nos influenciam. Às vezes um pregador que a gente assiste. Hoje, com a internet, não tem muita coisa que influencia a gente? Palestra para casais, palestra de coach, livros, pregações, são coisas que nos influenciam. E o que você busca? Aquilo que você deseja, sim ou não? Coisa mais fácil, tem gente que não quer me ouvir, desliga. Eu não quero me ouvir esse cara, desliga, não tenho nada a oferecer para essa pessoa. Tem outros que dizem, não, eu gostei dessa pregação, eu vou ouvir. Você seleciona aquilo que você quer, mas você vai selecionar aquilo que você se satisfaz, aquilo que os seus olhos buscam, aquilo que satisfaz o seu coração. Você vai procurar essas coisas que são referenciais para você, coisas boas ou coisas ruins, sim ou não? Mas nós somos influenciados. Você precisa ver quais são as coisas que você escolheu para te influenciar. E a melhor coisa é andar com pessoas que te influenciam. Mas você tem que ver para que elas estão te influenciando. Amém? Minha mãe sempre, desde pequena, ela brigava comigo. Eu não quero vocês com o menino assim, 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 assado. Não vou fazer nada, mãe. Não importa. Se você não vai fazer nada, é que você não tem que estar no meio mesmo. Por quê? Você não vai fazer a mesma coisa que eles. Se você está no meio, é porque você quer fazer as mesmas coisas que eles. Sempre aprendi isso. Mudou? O único que andava com gente que não presta e mudava a vida deles era Jesus. Nós podemos até trazer pessoas desviadas, mas nós temos que influenciar essas pessoas. Não é para a gente se isolar, pelo contrário, é para a gente fazer a luz de Cristo brilhar através de nós, mas nós influenciarmos pessoas. Você é influenciador? Você está sendo influenciado? Por quem você é influenciado? A gente cantou Cultura do Céu, não é? Cultura é uma influência, sim ou não? É a influência da cultura.
Por que Nabucodonosor queria mudar a cultura do povo de Israel, que ele levou cativo? No caso de Judá, né? Os judeus. Queria mudar a cultura deles, porque começou a mudar a cultura, mudou a linguagem, mudou a alimentação, mudou a identidade. Qual a identidade que você tem? Será que Satanás está conseguindo entrar na tua vida e mudar a sua identidade? Mudar quem nós somos? Mudar suas amizades? Mudar com quem você convive? O que está embaraçando os seus pés? Olha o que está embaraçando os seus pés para crescer, joga fora, se posicione e deixa Deus te usar na caminhada que Ele te propôs. Amém? Recebe essa palavra no seu coração? Reflexão para a sua vida, para você progredir e ir à frente em nome de Jesus. Amém? Deixa eu convidar você a se colocar de pé nesse momento de reflexão da palavra. Eu tinha intenção sincera de falar do capítulo todo, mas não dá não. Não dá não. Mas eu quero muito que você seja influenciado pela palavra de Deus. Que você seja influenciado pelos valores do reino de Deus. Que aí você vai ver que é totalmente diferente. Que Deus venha ministrar o teu coração. O que é que está embaraçando os seus pés? Você precisa resolver a tua vida. Você precisa ver o que é que está atrapalhando você na caminhada. Eu falei para os homens aí na quarta, né, Fabinho? Juntei o pessoal e falei assim, chega. Que isso? Tá maluco? Um monte de homem que pode pregar a palavra de Deus. Só eu prego? Faz culto de mulheres, um referencial. Faz culto de homem, meia dúzia de gato pingado. Tá doido? Chega disso. Chega. Não. Eu faço o que for para ver esses homens sendo usados poderosamente na palavra de Deus. Homens posicionados. E jovens? Jovens que nem sonham. Jovens que nem querem saber das coisas de Deus. Não quer abraçar a causa. Não quer se envolver com o reino. Uma igreja tão linda. Esse dia eu passei, hoje mesmo, foi hoje. Estava lá em Guarulhos, indo no centro com a Elaine. Aí passou uma jovenzinha assim. Moço, o senhor não quer comprar uma bala, R$2 para me ajudar para ir no meu encontro com Deus? Eu falei, nossa, na igreja a gente faz acampamento, quase que paga para o jovenzinho e ele não vai. Você fala, meu Deus do céu, está desviado? Não tem foco naquilo que quer. Vai gastar não sei quanto, que de repente 150, R$200. Eu só preferi ir lá comprar um pacote, uma caixinha de bala para vender, para ter o dinheiro para ir no encontro com Deus. E às vezes a gente se mata na igreja fazer um seminário de grátis e as pessoas não vêm. Você fala, Jesus. Ah, mas é porque é de grátis. Se fizer pago, eles vêm. Não, eles não vêm do mesmo jeito. Você fala, paga? Não tenho. R$50. Não tenho. Mas consegue comer pizza, mesmo na quarentena. Consegue comer pizza e no McDonald's. R$50. Mas sabe o que é isso? Não se importa com a sua condição espiritual. Ah, apóstolo, tem gente que não tem condição. É outro caso. Tem gente que pode, ou se sacrificaria, mas não sacrifica. A menina tem condições? Eu vejo pelo caso que hoje eu vi. Ela tem condições de ir no encontro com Deus? Não, mas está tão sedenta de ir que vai vender bala no farol para poder levantar um dinheiro porque ela quer ir. Você querer muito, não é? Está dando para entender? Você precisa pagar preço por aquilo que você quer ser. Alguém sabe o que quer ser aqui? Você sabe o que você quer ser? Talvez nem sabe o que você quer ser. Decida o que você quer ser. Depois de decidir, pague o preço para ser. E na hora de pagar o preço, vai até o fim. Vai até o tutano. Dá tudo, irmão. Dá a vida por aquilo que você acredita. Porque quando você mostrar para você mesmo que você acredita, os céus vão estar assim para você. Aplaudindo você. Acredita.
Ele acredita, hein? Já viu Jacó? A gente vai falar sobre a vida dele também. Jacó acredita que ele é abençoado ou não acredita? Ah, irmão. Para um cara que faz lista nas varas, para as ovelhinhas, parir do jeito que ele quer, o cara tem que ter muita fé, o cara acredita. O cara vai lá e toma o direito da primogenitura, o cara acredita que ele vai ser abençoado. E Deus não gosta disso? Deus não aprova o trambique dele. O que Deus aprova nele é a certeza de que ele quer ser abençoado, ele paga o preço que for. Só que acredita, eu pago o preço que for para chegar lá. Por quê? Porque eu sei o lugar que eu quero chegar. Esaú era o contrário, ele desprezava. Que lá direito, primogenitura, me dá essa sopa aqui que eu prefiro comer. Que vale minha primogenitura de barriga vazia? Do que vale tudo isso? E Jacó valorizava. Você precisa valorizar o teu chamado. Você precisa valorizar quem você é em Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, nesse momento, eu ministrei a tua palavra, Senhor meu Deus, segundo aquilo que tu tem ministrado ao meu coração. Compartilhei com os meus irmãos, ó Pai, e eu te peço, fala aos nossos corações, Senhor, nesta noite, na vida de pessoas que estão me assistindo agora, Pai. Senhor, tu sabes o quanto de pessoas existem que estão perdidas com os pés embaraçados. Às vezes eu mesmo olho para mim, Senhor meu Deus, de coisas que não é o pecado, mas coisas no tempo que me embaraçam os pés. A má administração das horas, do tempo, do descanso, dos afazeres, Senhor meu Deus, e quando vai ver, não conseguimos dar um passo sequer. E eu te peço hoje, Senhor, dá revelação para cada um de nós. Dá discernimento, Senhor meu Deus, para que nós possamos caminhar a caminhada que nos está proposta até chegar ao alvo, que é Cristo, até a consumação da nossa fé em Cristo Jesus, até alcançarmos o objetivo, até trocarmos a nossa cruz por uma coroa. É isso que esse louvor antigo diz e é uma verdade. Se nos faltam referenciais humanos, nós temos um referencial divino que é tu, Jesus. Nos ajuda então, o Espírito Santo de Deus nos fortalece hoje, em nome de Jesus Cristo. Fortalece essas vidas que aqui estão, fortalece cada irmão que está, Senhor meu Deus, do outro lado me assistindo aqui, acompanhando essa ministração. Eu não sou alguém para julgar a vida de alguém, Senhor Deus. Eu só quero ministrar a tua palavra e ensinar, Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda a viver o impossível, Pai. Senhor, ajuda a cada um, dá discernimento, dá foco, tira tudo aquilo que embaraça os pés. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço. Amém, Senhor. Que Deus te dê direção hoje. Se confesso para Deus, me dá direção. O que é que Deus quer te usar? Às vezes você pode estar corrido, mas corrido com coisa que não edifica, não resolve. Com coisa que não compete a você, também não resolve. A gente percebe que se deixar o mundo vem sobre as nossas costas e a gente não chega a lugar algum. Já percebeu como às vezes carregamos cargas pesadas? Aí Jesus vem e fala assim: meu fardo é leve. Aí você fala: Jesus, me mostra o negócio aí, porque o negócio está muito, está pesado. Você está carregando um fardo que não foi Jesus que colocou então. Minhas pernas estão cansadas. Olha para Jesus. Mais à frente você vai ler, continua depois lendo na sua casa para edificação, como devocional. Ele diz: por isso, fortaleceis os joelhos trementes. Fortalecei-vos, olhando para Jesus Cristo. É olhando para Jesus. Amém? E você vai ser fortalecido.